Graças e paz, irmãos. Aqui é o Daniel, seminarista da igreja, que está estudando no Pará, na cidade de Benevides. Hoje, o tempo Guia com Deus, o devocional, está sobre a minha responsabilidade, foi me passada essa missão, e eu gostaria de levar os irmãos a refletir sobre a necessidade diária que nós temos de confessar os nossos pecados e nos arrepender. O texto que tem falado ao meu coração é o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 9, que diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo João, quando ele escreve essa carta, ele coloca essa introdução, esse primeiro capítulo, de uma forma muito interessante, como base para o que ele vai falar para frente. E aí ele começa esse trecho fazendo a seguinte afirmativa: Deus é luz, e ele não tem comunhão com as trevas. Nele não há trevas alguma. E o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que Deus, ele é santo e ele não pode conviver com o pecado, ele não pode aceitar o pecado. E ele vai continuar discorrendo seu argumento. Se nós afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu e você dizemos que somos amigos desse Deus que é luz, e que não tem trevas alguma, se eu e você dizemos que somos filhos dele, como que nós podemos estar todos os dias cometendo diversos pecados e mesmo assim não nos sentirmos mal, mesmo assim não temos problema algum com isso e estar aceitando? Como nós podemos? Ele vai dizer aqui que se você faz isso, você é um mentiroso. Primeiro você mente para você mesmo e depois para as outras pessoas. E aí ele vai continuar. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora ele já apresenta uma outra situação. Se eu e você estamos obedecendo a Deus, se eu e você estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, isso significa que o sangue de Jesus nos purifica dos pecados, e isso fica evidente no nosso relacionamento com o próximo. Então, se você diz ter um relacionamento com Deus, você tem que andar na luz. Só que ele vai apresentar um outro argumento que muda um pouco a situação. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, ele vai dizer que quem diz que é amigo de Deus, mas está em pecado, é um mentiroso. Depois ele diz que aqueles que andam na luz são amigos de Deus. Aqueles que andam na luz têm comunhão com o próximo. Mas se nós dissermos que não temos pecado, nós também somos mentirosos. Porque nós sabemos que todos os dias nós cometemos diversos pecados. E aí você fica, parece que ele foi para frente e depois foi para trás, um passo para frente e um passo para trás. Se a gente peca todo dia, e se Deus não gosta do pecado, se ele é luz e ele detesta as trevas, como a gente pode ver o que a gente vai fazer diante dessa situação? É então que ele coloca o verso 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, apesar de sermos filhos de Deus,
Eu tenho refletido esses últimos tempos que, apesar de eu ser um filho de Deus, apesar de Deus me amar muito, todos os dias, infelizmente, todos nós cometemos diversos pecados. Muitas vezes nós mentimos, contando aquela meia verdade ou escondendo algum fato que a gente deveria falar. Todo dia nós somos preguiçosos, deixamos para fazer depois o que a gente tem plena capacidade de fazer agora. Todos os dias nós cobiçamos, desejamos uma coisa que nós não temos e ficamos reclamando porque Deus não nos dá e achamos ruim. Todos os dias nós cometemos pecados e eu necessito pedir perdão para Deus todos os dias. Eu tenho refletido que, apesar de crer em Cristo e Ele ter pagado o preço do meu pecado, Ele não aceita o pecado. Mesmo que eu cometa pecado todos os dias, eu ainda assim tenho a chance, eu tenho a oportunidade de encontrar perdão em Cristo Jesus. Se eu confessar os meus pecados, Cristo, Ele é fiel, porque Ele disse que me perdoaria, e Ele é justo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, todos os dias, irmãos, eu incentivo vocês a ajoelharem e a falarem com Deus. Deus, eu tenho cometido esse e esse pecado. Isso desagrada ao Senhor e eu peço perdão por isso. E eu tenho certeza que Deus vai te perdoar. E como esse texto deixa claro, nós precisamos fazer isso. Se você diz que você não está pecando, que você não tem nenhum pecado, você é um mentiroso. Então, gostaria de incentivar os irmãos a diariamente estar confessando os seus pecados a Deus, porque o seu relacionamento depende disso. Deus, Ele não gosta do pecado. E buscando a mudança. Essa é a reflexão que eu tenho hoje, que eu tenho pensado. E Deus abençoe os irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.